Você já reparou como as palavras de outras pessoas podem facilmente sequestrar seu estado interior? Um comentário, um olhar, um tom de voz, e de repente seu humor muda, seu peito aperta, seus pensamentos aceleram, sua paz desaparece. Não porque algo realmente perigoso tenha acontecido, mas porque alguém tocou em um gatilho emocional dentro de você. Carl Jung compreendeu algo perturbador sobre a mente humana. A maioria das pessoas não vive conscientemente. Elas reagem. Acreditam que estão escolhendo, mas na realidade estão respondendo automaticamente a padrões inconscientes, feridas não resolvidas e reflexos emocionais formados muito antes da idade adulta. A verdadeira força, ensinava Jung, não pertence àqueles que se defendem com mais veemência. Pertence àqueles que não sentem necessidade alguma de se defender. Indivíduos emocionalmente maduros não se apressam em dar explicações. Não discutem impulsivamente. Não buscam aprovação ou validação. Observam, compreendem e permanecem centrados, porque já sabem quem são. A maturidade psicológica começa no momento em que você para de culpar o mundo exterior por como se sente e começa a assumir a responsabilidade por suas reações internas. É aí que começa a verdadeira liberdade, não a liberdade externa, mas a soberania interna. Nesta jornada, você aprenderá princípios poderosos para blindar emocionalmente sua mente, proteger sua energia e desenvolver uma presença calma e centrada que não se abala facilmente. E tudo começa com uma regra, a mais importante de todas. Regra 1. Não reaja. Observe. Você já se perguntou por que algumas pessoas permanecem calmas, sob pressão, enquanto outras explodem, discutem ou se justificam desesperadamente? A diferença não está na personalidade, não está na inteligência, nem mesmo na supressão emocional, está na consciência. Pessoas emocionalmente fortes desaceleram o tempo dentro de si mesmas. Elas não se apressam em responder, não deixam que a raiva ou a ansiedade assumam o controle. Elas observam primeiro, e isso não é fraqueza, é poder. Jung disse, certa vez, que aqueles que olham para fora sonham, mas aqueles que olham para dentro despertam. E a mente desperta não reage cegamente, ela age conscientemente. Quando você reage impulsivamente, entrega as chaves do seu mundo interior a outra pessoa. Uma frase que você não gosta, uma opinião que te desafia, e de repente seu estado emocional deixa de ser seu. Você fica na defensiva, você se irrita, você se explica e depois se arrepende. Tudo porque alguém apertou um botão que você deixou exposto. Jung chamou esse botão de parte da sombra, os aspectos inconscientes e vulneráveis da psique que ainda não integramos. Toda vez que você reage intensamente, não é a outra pessoa que está te controlando, é a sua própria sombra assumindo o comando. Nesse momento, você não está mais agindo, você está sendo afetado, como um fantoche puxado por fios emocionais que a outra pessoa talvez nem perceba que está controlando. Mas existe uma saída, e ela começa com a quietude interior, tudo observação. Quando você escolhe não reagir, não está sendo passivo. Está retomando o controle. Está dizendo silenciosamente: eu não sou o que acontece comigo. Eu sou o que escolho me tornar. A observação é a primeira camada do domínio emocional. Ela ensina você a ouvir mais do que falar, a perceber mais do que expor, a compreender antes de responder. E quando você observa, ganha algo inestimável: tempo. Tempo tem a vantagem. Pessoas impulsivas vivem em modo de sobrevivência. Tudo parece uma ameaça. Cada desentendimento parece pessoal. Cada comentário parece um ataque. Observadores, por outro lado, vivem em modo de comando. Eles percebem intenções ocultas por trás das palavras. Reconhecem a manipulação emocional sob os gestos. Sentem a insegurança disfarçada de agressão. Eles não entram no caos. Eles o estudam.
E nada é mais perturbador para alguém que depende do controle emocional do que uma pessoa que se recusa a reagir. Isso não significa suprimir emoções. Não se trata de se tornar frio por fora enquanto ferve por dentro. Muito pelo contrário. Trata-se de aprender a processar as emoções internamente, em vez de projetá-las externamente. Uma forma silenciosa de autocontrole, uma força que nasce da clareza, não da rigidez. Jung acreditava que é aqui que a integração da sombra começa. Não lutando contra as emoções, mas compreendendo-as. Quando você faz isso, deixa de ser prisioneiro das reações e se torna o autor das suas respostas. Pense nisso como um xadrez emocional. Quem reage primeiro, perde. Quem observa, pensa, planeja e escolhe. Essa pessoa controla o tabuleiro. Da próxima vez que alguém tentar provocá-lo, teste isso. Não responda imediatamente. Pause. Respire. Observe o tom de voz, a linguagem corporal, o contexto e pergunte-se: por que isso me afeta tão fortemente? Essa simples pausa quebra o ciclo do impulso e no espaço entre o estímulo e a resposta nasce o seu poder. A armadura emocional não se trata de construir muros, trata-se de construir consciência. E a consciência começa quando você deixa de ser um reflexo das emoções dos outros e passa a ser um reflexo da sua própria estabilidade interior. A observação não apaga os seus sentimentos. Ela os organiza. Ela os decifra. E aqueles que aprendem a decodificar seu mundo interior tornam-se emocionalmente intocáveis. Não porque nada os machuque, mas porque nada mais os controla externamente. Este fundamento da autoridade serena, da confiança tranquila, de uma presença que inspira respeito sem levantar a voz. Não reaja, observe, porque quando você observa, você compreende. E quando você compreende, você não é mais controlado. A força emocional não se anuncia aos quatro ventos. Ela não discute, ela não se apressa em provar um ponto, ela não luta pela última palavra. Ela permanece imóvel. Uma das formas mais poderosas de autocontrole que uma pessoa pode desenvolver é a capacidade de escolher. O silêncio, não como forma de evitar ou por medo, mas como contenção consciente. Num mundo onde todos se sentem pressionados a reagir instantaneamente, a responder imediatamente, a se defender a qualquer custo, o silêncio torna-se disruptivo. Ele quebra expectativas, desestabiliza jogos emocionais, inverte as relações de poder. Carl Jung compreendeu algo que a maioria das pessoas nunca percebe. O inconsciente fala mais alto no silêncio do que no ruído. O que não é dito muitas vezes revela muito mais do que o que é gritado. O silêncio não é a ausência de som, é a presença da consciência. Quando você escolhe o silêncio diante de provocações, críticas ou conversas vazias, você está fazendo muito mais do que evitar conflitos. Você está se recusando a absorver o caos emocional que não lhe pertence. A maioria das pessoas fala demais, porque se sente insegura. Revelam mais do que deveriam. Explicam-se desnecessariamente. Tentam justificar, agradar, defender sua imagem. Mas aqueles que dominam, o silêncio dominam o espaço, projetam uma autoridade serena, criam distância psicológica, tornam-se ilegíveis e, portanto, intocáveis. O que não está exposto não pode ser atacado. Quando alguém tenta desestabilizá-lo emocionalmente e você responde com calma e presença, ou com silêncio algum, o jogo desmorona. A outra pessoa perde a vantagem, porque a manipulação emocional exige reação para sobreviver. Nesse sentido, o silêncio se torna tanto escudo quanto lâmina. Muitos confundem silêncio com submissão. Acreditam que ficar quieto significa ser fraco, passivo ou medroso. Mas isso é um mal-entendido que nasce da imaturidade emocional. O verdadeiro silêncio é ativo. Ele carrega intenção. Ele se comunica sem palavras. Ele diz: eu te vejo, eu te entendo, e me recuso a entrar nessa dinâmica.
O silêncio mostra que você não precisa provar nada, que você já entende o que está acontecendo, que você está acima da influência emocional da situação. Não se trata de suprimir a raiva, trata-se de processá-la internamente em vez de exportá-la. Escolher o silêncio é escolher a paz em vez do ego. É escolher a conservação de energia em vez de uma vitória sem sentido. Porque nem toda discussão merece a sua voz, nem todo mal-entendido merece esclarecimento, nem toda provocação merece confronto. Tentar convencer quem não quer entender é autossabotagem emocional. Reagir a quem só quer ver você perder o equilíbrio é dar-lhes exatamente o que desejam. Jung acreditava que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, requer uma relação profunda com o seu mundo interior. E o silêncio é uma das portas de entrada mais puras para esse mundo. Quando o ruído externo se dissipa, a verdade interior torna-se audível. No silêncio, você começa a distinguir o que é verdadeiramente seu daquilo que é projeção dos outros. Você reconhece quais emoções são autênticas e quais foram desencadeadas externamente. Você recupera o controle sobre seu estado interior, e isso é liberdade. Na prática, isso significa aprender a pausar antes de responder, respirar antes de falar, refletir antes de agir. Significa sair do piloto automático, onde tudo se torna um gatilho, e entrar no modo consciente, onde tudo se torna uma escolha. Isso não significa que você nunca fale, significa que você fale intencionalmente. Você escolhe quando se envolver e quando se retirar. Você escolhe quando as palavras servem à clareza e quando o silêncio serve à dignidade. Em muitas situações, o silêncio, ele desarma a agressão. Ele quebra padrões emocionais. Ele cria incerteza naqueles que dependem do controle. Indivíduos emocionalmente blindados não vivem de acordo com as expectativas dos outros. Eles falam quando escolhem. Eles permanecem em silêncio quando entendem que preservar sua energia importa mais do que estar certo. Eles não sentem a necessidade de comentar sobre tudo, de responder a cada observação, de justificar cada decisão. E isso cria uma forma silenciosa de respeito. Os outros percebem algo diferente, algo sólido, centrado, difícil de provocar. O silêncio se torna sua marca registrada, uma marca de força interior. Então, da próxima vez que alguém tentar provocá-lo, menosprezá-lo, manipulá-lo emocionalmente ou levá-lo a uma reação impulsiva, escolha o silêncio. Não para engolir sua raiva, mas para transformá-la em clareza. Não para evitar o confronto, mas para permanecer centrado. Não para desaparecer, mas para mostrar que você não precisa lutar pelo controle. Porque aqueles que controlam suas reações, controlam a si mesmos, e aqueles que se controlam não podem ser controlados por outros. Isso não é frieza emocional, é soberania emocional. Uma das maneiras mais silenciosas pelas quais as pessoas abdicam do seu poder é através da necessidade constante de se explicarem. Elas explicam suas intenções. Elas explicam suas decisões. Elas explicam suas emoções. Elas explicam quem são. E, na maioria das vezes, nem percebem por que estão fazendo isso. Explicar-se repetidamente raramente tem a ver com clareza. Geralmente, tem a ver com buscar aceitação. Em um nível subconsciente, soa assim: por favor, me entenda. Por favor, não me julgue. Por favor, veja que eu não sou uma pessoa má. Carl Jung compreendeu esse padrão profundamente. Ele ensinava que quando alguém realmente se conhece, não sente mais a necessidade compulsiva de justificar cada passo que dá. Porque o autoconhecimento cria uma permissão interna para existir sem aprovação externa. Quando você vive alinhado com sua essência, não pede permissão ao mundo para ser quem você é. A autoexplicação constante é uma armadilha emocional. Ela atrela sua identidade às expectativas dos outros.
Ela te força a moldar sua vida em torno de evitar críticas, rejeições ou incompreensões. E lenta e silenciosamente, você se entrega para ser aceito por pessoas que muitas vezes não merecem esse nível de poder sobre você. Isso é o que Jung descreveu como viver para fora, em vez de para dentro. A liberdade emocional começa no momento em que você percebe esta verdade. Seu valor não depende de ser compreendido por todos. E aqui está algo desconfortável, mas essencial. Explicar-se raramente muda a opinião de alguém que já decidiu não te entender. As pessoas não te ouvem objetivamente. Elas te ouvem através de suas feridas, seus medos, suas projeções. Você pode falar com lógica perfeita e intenções puras e ainda assim ser mal compreendido. Não porque você não conseguiu se explicar, mas porque o ouvinte não está disponível para receber. Jung falou muito sobre projeção. O que os outros dizem sobre você muitas vezes revela muito mais sobre eles do que sobre você. Se alguém te chama de frio, pode estar projetando suas próprias necessidades emocionais não atendidas. Se alguém te rotula de arrogante, pode estar se sentindo desconfortável com uma confiança que não possui. Se alguém te acusa de distanciamento, pode estar com medo da autonomia. E quando você tenta se explicar para alguém que opera a partir da projeção, você entra em um jogo que não pode vencer. Cada palavra que você acrescenta se torna mais uma superfície a ser atacada, distorcida ou mal interpretada. Não se explicar não é arrogância, é sabedoria. É escolher o silêncio em vez da exposição emocional. É proteger sua paz, sua energia e sua identidade. É dizer a si mesmo, eu sei quem eu sou. E isso basta. Algo interessante acontece quando você para de se explicar. O respeito aumenta. Não porque as pessoas de repente concordam com você, mas porque o mistério cria limites. Quando você se recusa a justificar sua existência constantemente, você cria um campo de autoridade. Você é percebido como alguém centrado, intencional e internamente estável. Mesmo que os outros não gostem, eles sentem isso. Você não parece mais reativo, você não parece mais inseguro, você não parece mais dependente de validação. Isso não significa que você nunca esclarece nada. Significa que você escolhe quem merece explicações. Você para de entrar em debates apenas para defender sua imagem. Você para de se esgotar tentando corrigir cada mal-entendido. Você para de alimentar o caos emocional com sua atenção. Essa postura é libertadora. Você conserva a energia. Você preserva a clareza mental. Você fortalece a estabilidade emocional. Eis o paradoxo. Quanto mais você tenta explicar sua essência, mais diluída ela se torna. Quanto mais você permanece centrado e silencioso, mais forte ela se fortalece. Aqueles que realmente se conhecem não precisam convencer ninguém. Essa percepção transforma a maneira como você se move pelo mundo. Porque, no fim das contas, a única explicação que importa é aquela que você dá a si mesmo. Se você está em paz com suas decisões, sua consciência e seus valores, explicações externas se tornam desnecessárias. Jung ensinou que o caminho do autoconhecimento exige uma escolha. Você pode agradar aos outros e se perder, ou pode permanecer fiel a quem você é, mesmo que isso signifique ser incompreendido. Quando você escolhe o segundo caminho, você não apenas se torna mais forte, você se torna livre. E isso nos leva diretamente ao próximo princípio, um dos mais difíceis e um dos mais transformadores de todos. Regra 4. Abandone a necessidade de aprovação. Porque enquanto você precisar de aplausos, você não estará vivendo sua vida. Você estará representando-a. A mente humana tem um vício silencioso que destrói a autenticidade sem fazer barulho. Aprovação. Ela usa máscaras. Ela força a adaptação.
Ela empurra as pessoas para formas que elas nunca deveriam ter, e pouco a pouco ela rouba algo essencial: a coragem de ser real. Carl Jung alertou que tudo aquilo que negamos dentro de nós acaba ganhando poder sobre nós. E a verdade é simples, mesmo que desconfortável. Enquanto você precisar da validação de outras pessoas para se sentir completo, você não é livre. Você está acorrentado a expectativas que não são suas. A necessidade de aprovação não é força. É o eco de um ego ferido que teme ser insuficiente por si só. Então você se adapta, suaviza a voz, esconde partes de si mesmo, torna-se mais aceitável e lentamente, quase sem perceber, perde o contato com quem você realmente é. Jung chamou isso de viver através da persona, a máscara social que apresentamos ao mundo. A persona em si não é a inimiga. Ela nos permite funcionar em sociedade. O sofrimento começa quando você confunde a máscara com a sua identidade e esquece o que existe por trás dela. Nesse ponto, a vida se torna uma performance. A busca incessante por aprovação é, na verdade, uma forma sofisticada de autorrejeição. É uma tentativa inconsciente de apagar a sua sombra, os traços, desejos, emoções e instintos que você aprendeu a julgar como inaceitáveis. Mas eis o paradoxo identificado por Jung. Aquilo que você nega não desaparece. Controla você das sombras. Quanto mais você tenta ser aceito, menos livre você se torna. Quanto mais você busca aplausos, mais se distancia da verdade. Abandonar a necessidade de aprovação não significa tornar-se indiferente, frio ou isolado. Significa desenvolver uma profunda confiança na sua própria essência. Quando você realmente se conhece, suas forças, suas falhas, suas luzes e suas sombras, a opinião externa perde a autoridade sobre a sua identidade. Este é o caminho da individuação. Tornar-se completo, mesmo que isso signifique ser incompreendido. Em algum momento, uma poderosa pergunta interna substitui uma frágil. Em vez de perguntar o que eles vão pensar de mim, você começa a perguntar o que eu penso de mim mesmo quando me olho no espelho. Essa simples mudança transforma tudo. Pessoas que vivem em busca de aprovação vivem em um estado constante de ansiedade, porque o julgamento é instável, é imprevisível e muitas vezes é injusto. Hoje você é elogiado, amanhã você é rejeitado. Seu valor oscila de acordo com forças que você não controla. Quando você se liberta da necessidade de aprovação, algo raro surge: o silêncio interior. Um silêncio que não depende de aplausos. Uma paz que não exige concordância. E dentro desse silêncio nasce a liberdade. Que fique claro, abandonar a busca por aprovação não é arrogância. É maturidade emocional. É o reconhecimento de que ninguém mais tem autoridade para validar sua existência. Seu valor não é negociável. Não está em leilão. Não precisa de curtidas, elogios, status ou reconhecimento para existir. Uma vez que você internaliza essa verdade, sua vida se transforma. Você fala com intenção, você age com coerência, você escolhe seu caminho com coragem, não para impressionar, não para agradar, mas para viver em integridade com quem você é. Aceitar sua própria singularidade é um ato radical em um mundo obcecado por conformidade. O mundo constantemente nos impulsiona em direção à média. Pensamento mediano, comportamento mediano, vidas medianas. Aceitar sua singularidade é se libertar dessa força gravitacional. E isso exige coragem. De decepcionar. A coragem de quebrar expectativas. A coragem de ser julgado. Mas também exige algo mais profundo: amor próprio, respeito pelo seu caminho, respeito pela sua verdade interior, respeito por quem você está se tornando, mesmo que nem todos entendam. Eis a silenciosa constatação que a maioria das pessoas evita. A necessidade de aprovação nunca teve realmente a ver com os outros. Sempre teve a ver com o seu relacionamento consigo mesmo.
E no momento em que você para de tentar ser o que os outros esperam, você inicia o processo de se tornar quem você nasceu para ser. Mas essa liberdade introduz uma nova responsabilidade, uma para a qual muitas pessoas não estão preparadas. Porque quando você não é mais controlado pela aprovação, você precisa encarar seu mundo interior diretamente. E isso nos leva à próxima regra, a mais desafiadora até agora. Regra 5. Domine suas emoções, ou elas dominarão você. Porque sem domínio emocional, a liberdade se torna caos. Quando você permite que as emoções assumam as rédeas da sua vida, você para de viver por escolha e começa a viver por reação. Seu estado interior passa a depender do que os outros fazem ou deixam de fazer. Você oscila entre extremos emocionais, euforia e desespero, apego intenso e rejeição repentina, amor exagerado e ressentimento explosivo. Carl Jung alertou: aquilo que não confrontamos dentro de nós mesmos se manifestará em nossas vidas como destino. E isso não é linguagem poética. É uma lei psicológica. Tudo aquilo que você se recusa a encarar internamente, o mundo colocará bem diante de você repetidamente, até que você aprenda. Domínio emocional não significa se tornar frio, distante ou indiferente. Não se trata de repressão emocional disfarçada de força. O verdadeiro domínio é responsabilidade. É a inteligência emocional madura o suficiente para compreender esta simples verdade. Sentir é humano, mas agir com consciência é poder. Imagine-se no meio de uma tempestade. Ribomba, o trovão, relâmpagos iluminam o céu. A chuva é implacável e, no entanto, em vez de entrar em pânico, você permanece firme. Você sabe que a tempestade vai passar. Você sabe que ainda estará de pé quando ela passar. Isso é domínio emocional. Pessoas emocionalmente frágeis vivem guerras que nunca foram suas. Uma mensagem atrasada se torna rejeição. Um tom distraído se torna abandono. O silêncio se torna traição. Elas reagem não à realidade, mas à interpretação. E a interpretação é moldada por feridas não cicatrizadas. Aqueles que se conhecem profundamente compreendem algo libertador. Nem tudo gira em torno de você. Muitas vezes, o que os outros fazem não tem nada a ver com você. Reflete seus medos, seu caos, suas lutas inconscientes. Você só enxerga isso com clareza quando desenvolve maturidade emocional. Dominar as emoções não significa silenciá-las. Significa ouvir sem obedecer cegamente. Quando a raiva surgir, pergunte-se: por que isso me afeta tão profundamente? Quando o ciúme aparecer, pergunte-se: o que se sente ameaçado dentro de mim? Essa pausa, o espaço entre o estímulo e a resposta, é onde reside a verdadeira liberdade. Nesse espaço, você deixa de ser reativo e se torna soberano. Jung falou muito sobre a sombra, as partes de nós mesmos que rejeitamos, escondemos ou negamos. Quando a sombra permanece inconsciente, ela nos controla por meio de explosões emocionais. Raiva descontrolada, ciúme irracional, orgulho ferido, reações compulsivas. Volta para dentro e reconhece a si mesmo por completo, até mesmo o que você não gosta. Algo notável acontece. O que antes o dominava se integra. A raiva deixa de ser um monstro e se torna informação. A carência deixa de ser um vazio sem fundo e se torna um sinal para se reconectar consigo mesmo. O medo deixa de ser paralisia e se torna orientação. Domínio emocional significa permanecer íntegro, mesmo se sentindo despedaçado. É respirar fundo quando tudo dentro de você clama por reação. Escolher o silêncio quando as palavras podem ferir. É seguir em frente quando o orgulho exige retaliação apenas para provar um ponto. O verdadeiro guerreiro não é aquele que conquista inimigos externos, é aquele que aprende a governar o mundo interior. E essa batalha é diária, silenciosa, invisível, mas profundamente transformadora.
Pare de dar aos outros autoridade sobre seu estado emocional. Ninguém merece esse poder. Quem controla suas emoções, controla sua vida. E quem domina suas emoções, inicia a jornada rumo à verdadeira liberdade. Não a frágil liberdade prometida pelo mundo, mas a liberdade inabalável que vem de dentro. O que nos leva a uma regra à qual a maioria das pessoas resiste, mas que desesperadamente precisa. Regra 6. Aceite ser incompreendido. Aceitar a incompreensão é um dos desafios mais profundos e libertadores no caminho do autoconhecimento. Em um mundo obcecado por ser visto, explicado, validado e compreendido, há uma força silenciosa em perceber isto. Às vezes, você não será compreendido, e isso não é um fracasso. Carl Jung ensinou que a coerência interior é muito mais importante do que a compreensão externa. Você não precisa que todos o entendam. Você precisa permanecer fiel a si mesmo. Quanto mais você se preocupa em ser compreendido, mais se distorce para se adequar às expectativas. Como um rio que tenta mudar seu curso para evitar pedras, você se esgota tentando fluir para onde não pertence. Esse esforço constante para explicar, justificar e esclarecer corrói lentamente a autenticidade. A coerência, por outro lado, é como uma rocha sólida. Ela não se move para agradar a correnteza. Ela permanece, e dessa quietude emerge a verdadeira força. Construir uma vida integrada significa aceitar uma verdade difícil. O mal-entendido é inevitável. Cada pessoa vê o mundo através de suas próprias lentes, moldadas por sua história pessoal, crenças, medos, feridas e padrões inconscientes. O que você diz, sente ou faz pode ser distorcido ou completamente mal interpretado por aqueles que não estão prontos para entender a sua verdade. E quando você permite que isso o controle, você se torna emocionalmente dependente da opinião dos outros, como uma folha levada pelo vento, sem direção e frágil. Jung compreendeu algo que a maioria das pessoas resiste a aceitar. O tempo revela o que as explicações jamais poderão. As palavras são limitadas. Muitas vezes são mal interpretadas, distorcidas ou filtradas por preconceitos. Mas a consistência não pode ser fingida para sempre. A coerência perdura. E com o tempo, a coerência fala mais alto do que qualquer defesa ou justificativa. Muitas transformações internas são silenciosas. Não se anunciam, não exigem reconhecimento. Desdobram-se silenciosamente sob a superfície, invisíveis aos olhos impacientes que exigem clareza instantânea e conclusões fáceis. Mas o tempo, paciente, implacável, honesto, revela a profundidade, expõe a verdade sem precisar de argumentos. Aceitar, ser incompreendido também é um ato de proteção energética. Quanta energia emocional foi desperdiçada tentando explicar algo que nunca precisou de explicação? Quantos conflitos nasceram simplesmente porque alguém se sentiu compelido a provar sua versão da realidade? Tentar fazer alguém enxergar o mundo através dos seus olhos é um dos esforços mais exaustivos e fúteis que se pode imaginar. Quando você aceita que nem todos o compreenderão, algo poderoso acontece. Você sai de uma prisão invisível. Você para de negociar sua identidade. Você para de diminuir a sua verdade para se adequar ao conforto de outra pessoa. Essa aceitação exige coragem, porque significa escolher a consonância em vez da aprovação. Significa viver de acordo com os seus valores, mesmo quando isso causa desconforto, confusão ou resistência nos outros. E existe uma beleza serena naqueles que permanecem firmes em meio ao mal-entendido. Eles não cedem à pressão, não se moldam para serem digeríveis. Confiam que o respeito se constrói pela consistência das ações, não pela persuasão momentânea. Essa firmeza cria um campo sutil de autoridade, não de domínio, de presença. A integridade se faz sentir, mesmo quando não é totalmente compreendida.
Aceitar o mal-entendido também desenvolve a paciência, uma virtude rara e poderosa em uma era de imediatismo. O verdadeiro crescimento psicológico não se dá na velocidade da validação social. Ele se desdobra em camadas, ciclos, fases. Quando você para de tentar controlar como os outros o veem, sua atenção retorna ao que você pode controlar, suas escolhas, suas ações, seu alinhamento interior. Essa mudança traz paz, porque você não precisa mais dos outros como espelhos para se reconhecer. Jung acreditava que a verdadeira liberdade começa quando a necessidade de aceitação externa se dissolve. A individuação é exatamente isso: tornar-se completo, mesmo sendo incompreendido. Aceitar o mal-entendido não é fraqueza, é libertação. E uma vez que você entende isso, pronto está a regra final, aquela que protege todas as outras. A competição, em seu nível mais básico, é um impulso humano natural. Desde a infância, somos treinados para comparar, superar, vencer. A sociedade nos ensina que o valor é medido pela superioridade. Mais sucesso, mais reconhecimento, mais status. Mas a maturidade psicológica exige uma compreensão mais profunda. Nem toda competição é saudável, e a maior parte dela é inconsciente. Jung observou que a competição compulsiva, muitas vezes, mascara a insegurança. Quando uma pessoa precisa vencer, dominar ou provar superioridade, geralmente está tentando compensar uma carência interna não resolvida. A competição se torna uma forma de silenciar a dúvida, não uma expressão genuína de força. As competições mais perigosas são as invisíveis. Quem é mais respeitado, quem parece mais confiante, quem parece mais bem-sucedido, quem parece mais evoluído. Esses jogos drenam energia, distorcem a autoimagem e mantêm você preso em ciclos de validação externa. Quando você entra em jogos de competição, você entrega o seu centro, seu estado emocional se torna reativo, seu valor se torna comparativo, e a comparação sempre gera insatisfação, porque sempre haverá alguém à frente em uma métrica ou outra. O verdadeiro poder não compete, ele irradia. Pessoas profundamente alinhadas consigo mesmas não precisam superar os outros para se sentirem valiosas. Elas não estão em uma corrida, estão em uma jornada. A competição puxa sua atenção para fora, a individuação a puxa para dentro. Quando você para de competir, você para de se medir por padrões externos. Você começa a medir o alinhamento em vez do status, a integridade em vez dos aplausos, profundidade em vez de visibilidade. Isso não significa abandonar a ambição, significa redefini-la. Seu objetivo não é ser melhor que os outros. Seu objetivo é ser coerente consigo mesmo. Quando você compete, você reage. Quando você está alinhado, você age. E o alinhamento cria uma autoridade silenciosa que nenhuma competição pode substituir. Outro perigo da competição é o envolvimento excessivo. Quando você se envolve em rivalidades, você se torna psicologicamente ligado às mesmas pessoas com quem se compara. O sucesso delas o ameaça. O fracasso delas o conforta. Sua paz se torna condicional. Isso não é liberdade. É dependência emocional disfarçada de ambição. Jung compreendeu que a individuação requer separação, não isolamento, mas independência psicológica. Você não pode descobrir quem você é enquanto se mede constantemente pelos outros. No momento em que você para de competir, algo profundo acontece. Você recupera sua energia. Você não desperdiça mais energia mental, provando, comparando ou se posicionando. Seu foco retorna para dentro, a criatividade se aprofunda, as decisões se tornam mais claras e suas ações ganham autenticidade. As pessoas podem não entender essa mudança a princípio. Em um mundo competitivo, a não competição pode ser interpretada erroneamente como fraqueza, mas com o tempo, torna-se uma força inegável.
Porque a pessoa que não compete não pode ser manipulada. Ela não é afetada por jogos de ego. Ela não é provocada por comparações. Ela não é desestabilizada pelo sucesso alheio. Ela está ancorada. E essa ancoragem cria algo raro, uma confiança serena. A presença mais forte em qualquer ambiente é aquela que não busca dominá-lo. Portanto, afaste-se de competições desnecessárias. Pare de medir seu valor por meio de hierarquias externas. Recuse jogos que lhe custam a paz. Sua vida não é uma competição, é um processo de transformação. E a única verdadeira medida de sucesso é esta: você está mais alinhado hoje do que estava ontem? Se sim, você está vencendo o único jogo que importa.